Olá, pessoal. O tema da nossa aula de hoje é plano financeiro, etapa esta que compõe o plano de negócio. Dentro do plano financeiro, vale destacar que o plano ele é composto de três grandes contas ou três grandes grupos. Quais são esses grandes grupos que compõem o plano financeiro, que obviamente resulta naquele investimento total da empresa? Então, o que compõe são os investimentos fixos, o capital de giro e os investimentos pré-operacionais, ou seja, esses três grupos, eles somados, eles vão gerar um investimento total da empresa. Esse investimento total da empresa, ele vai sinalizar o capital social daquela empresa. Então, quando você tem um capital social para criar uma empresa, para criar uma organização, este capital ele vai estar sendo dividido para a compra de investimentos fixos, que eu vou destacar exatamente para vocês o que são, para reserva de capital de giro, para que a empresa consiga manter as suas atividades, as suas operações, e ainda investimentos pré-operacionais, são aqueles custos que a empresa, de certa forma, possui antes mesmo de abrir aquele negócio, e a gente vai destacar mais adiante. Pois bem, então o que a gente pode sinalizar enquanto investimento fixo? É tudo aquilo que você vai adquirir para a empresa e essa aquisição vai fazer parte do processo, não só processo produtivo, mas também o processo administrativo daquela empresa. Então, são os equipamentos que vai compor aquela empresa, são as máquinas, são os móveis, são os utensílios e ferramentas, são os veículos que, porventura, você vai adquirir, vai necessitar para aquela empresa. Então, esses investimentos fixos é o que vai dar suporte à operação daquela organização, à operação daquela empresa. No entanto, vale alguns apontamentos, algumas reflexões sobre os investimentos fixos. Por exemplo, considere a possibilidade de terceirizar algumas atividades. Então, suponhamos que a empresa ela tenha aí um serviço de entrega, vamos dizer assim. E, para ela realizar a entrega, ela necessita ter um veículo de entrega, muitas das vezes um caminhão. Então, se a empresa for adquirir um caminhão, for contratar o motorista do caminhão, for contratar o ajudante do motorista do caminhão, mas que se ela não possuir um volume grande de vendas e esses colaboradores e esse caminhão que a empresa adquirir ficar um tempo muito grande, um tempo ocioso, isso representa custo para a organização. Então, imagina lá você ter o dispêndio para adquirir um caminhão no valor de R$200 mil, aí contratar um motorista, mais o ajudante, e eles não ficarem aí o tempo todo fazendo entregas, porque o volume da empresa, às vezes, não é um volume tão alto que justifica o trabalho deles a todo instante. Então, pode ser um caminho à terceirização do serviço de entrega. A terceirização você vai pagar apenas pelo serviço e você, de certa forma, não vai ter o dispêndio de capital, por exemplo, para adquirir o caminhão. E nem mesmo vai ter aquele custo fixo que é do motorista e do ajudante dentro da sua folha de pagamento. Então, observe que isso pode ser uma alternativa para que a empresa não necessite de um capital tão elevado para iniciar suas atividades. É óbvio que, se você verificar que é estratégia da empresa manter uma entrega própria e o volume da empresa, o volume que ela vende os produtos justifica, tudo bem. Então, vocês vão criar, vão estabelecer, vão direcionar este custo, esse capital para essa aquisição. Mas é sempre importante avaliar e verificar se a empresa existe, para essa empresa existem outras possibilidades. Evite imobilizações desnecessárias. Então, a empresa vai abrir e eu já quero adquirir o imóvel que essa empresa vai se instalar. Observem, vocês nem sabem se a empresa vai ter sucesso. Então, adquirir um imóvel talvez não seja tão oportuno, porque a empresa ela exige aí um capital para iniciar suas atividades, e se você somar esse capital à aquisição também de um imóvel,
isso pode gerar e representar um volume de recursos financeiros muito elevado para iniciar a atividade. Então, é interessante pensar no sentido de que, olha, talvez eu fazer uma locação do imóvel, iniciar a atividade, verificar se eu vou conseguir um volume de venda suficiente, se eu vou ter uma carteira de cliente suficiente para manter o negócio, aí no segundo momento pode ser, sim, estratégico adquirir o imóvel, mas para iniciar a empresa, talvez não seja um caminho ideal. E ainda, pesquise e avalie as diversas opções de aquisição. Então, vocês podem buscar leilões, classificados, lojas de usados, e isso pode representar uma diferença muito grande na sua necessidade de recursos financeiros. Então, vamos supor, uma academia de ginástica, se você vai, de certa forma, estruturá-la com equipamentos novos, isso pode gerar um custo muito elevado, mas também você pode buscar a aquisição de aparelhos seminovos. Isso pode diminuir muito os custos para você iniciar a atividade. Diminuindo muitos custos, você consegue minimizar ou melhorar aqueles indicadores que vão ser utilizados lá para a análise do negócio, os indicadores de viabilidade. Então, quando vocês verificarem lá o indicador de rentabilidade, vocês observam, adquirindo os produtos todos, os equipamentos todos novos, talvez eu vou ter aí um custo de 400, 500 mil reais. Mas se eu adquirir equipamentos seminovos, talvez esse custo passa de 200 a 300 mil reais. Então, é uma diferença significativa que pode impactar os indicadores de viabilidade que vocês vão precisar analisar. Pois bem, então, dentro da análise, dentro da descrição dos investimentos fixos, o que vocês vão precisar fazer no plano de negócio? Bom, dentro do manual ou para quem está utilizando o software, vocês têm lá uma planilha ou vocês têm uma aba de preenchimento onde tem a descrição e cada uma das máquinas, cada um dos equipamentos necessários para a aquisição da empresa. Então, olha, o item 1 pode ser computadores. Quantos computadores? 5. Qual que é o valor unitário de cada computador? Ah, R$2.000. Olha, então já tem um total de 10 mil. Vamos segundo equipamento, mesas. Quantas mesas? Terceiro, cadeiras, e assim por diante. Vocês vão descrever exatamente tudo que vocês vão precisar para poder estar estruturando essa empresa. Olhem, pessoal, muito importante vocês consultarem o que vocês levantaram de informação, inclusive lá no plano operacional. Porque não faz sentido, às vezes, no plano operacional, você descreve que vai precisar de 5 computadores, mas na hora que você vai construir o seu plano financeiro, você mensure apenas um. Ou seja, você precisa precificar todos esses equipamentos de maneira coerente. Então, é importante que vocês não fujam daquela lógica de construção integrada de cada etapa do plano de negócio. Pois bem, vamos falar agora de um outro grupo, de uma outra conta muito importante no plano financeiro, que é o chamado capital de giro. Eu digo que é uma conta muito importante, mas, infelizmente, nem todos os empresários, nem todos os empreendedores que iniciam a atividade, eles se preocupam com o capital de giro. Às vezes, eles têm um capital social limitado, eles utilizam esse capital para adquirir equipamento, para fazer reforma, para adquirir estoque, e, às vezes, deixa o capital de giro zerado, ou seja, deixa o caixa da empresa zerado. Só que é importante que uma empresa nova que está entrando no mercado, talvez as pessoas, os clientes não conheçam aquela empresa ainda. Então, é muito comum essa empresa, às vezes, faturar o primeiro mês, segundo, terceiro mês, e esse faturamento não ser suficiente para ela bancar os seus custos. Mas isso não quer dizer que seja uma empresa fracassada. É uma empresa que está iniciando. Às vezes a empresa tem um bom serviço, tem um bom produto, porém as pessoas ainda não conhecem essa empresa, nem os seus produtos. Então isso demanda tempo para as empresas desenvolverem o mercado. Então faz todo o sentido levantar essas informações, buscar esses dados e, obviamente, o tempo que vai ser aí um fator crucial para que a empresa consiga desenvolver esse mercado, fidelizar os clientes. Então, para que ela consiga, de certa forma,
cumprir com as suas obrigações iniciais, que independentemente se ela está vendendo muito ou não, ela vai ter que pagar colaborador, vai ter que pagar o aluguel, vai ter que pagar o contador e dentre várias outras contas. Então, ela precisa de um capital de giro. E esse capital de giro, existem várias formas de se calcular. Eu vou mostrar para vocês aqui um método que a gente baseia em dias e depois a gente transfere esses dias, pela fórmula, a gente verifica exatamente em termos de valores. Então, a gente verifica exatamente qual é o valor de capital de giro necessário para aquela empresa, mas considerando algumas variáveis. Por exemplo, variáveis que a empresa financia o seu cliente. Então, qual é o prazo que essa empresa dá para aquele cliente que adquire um produto ou um serviço? E ainda, qual é o prazo que essa empresa tem para adquirir um produto do seu fornecedor? Então, todos esses elementos vão entrar no cálculo do capital de giro. E também, qual é o estoque necessário que a empresa precisa para conseguir desenvolver suas atividades. Então, o capital de giro ele é um montante de recursos necessários para o funcionamento normal da empresa. Compreende na compra de matérias-primas ou mercadorias, financiamento das vendas e o pagamento das despesas. Esse é o propósito aí do capital de giro. Então, para vocês construírem o capital de giro, é fundamental entender e conhecer os prazos médios. O que eu destaco em termos de prazo médio? O prazo médio que é concedido para o cliente e o prazo médio que você recebe do seu fornecedor. Cada empresa, cada segmento pode ter a necessidade de capital de giro distinto. Então, vamos só exemplificar aqui 2 modelos de empresa. Então, eu tenho uma construtora que não pratica aquela venda na planta. Então, ela vende os imóveis somente depois dos imóveis finalizados. Então, observe, para a empresa iniciar um imóvel, ela tem que adquirir um terreno, ela tem que contratar profissionais, ela tem que comprar insumos. Então, ela tem toda uma necessidade de capital, ela tem todo um custo inicial que ela vai ter, necessariamente ter receita, uma vez que ela vai vender apenas após o imóvel ser finalizado. Então, exige-se um volume alto de capital, porque o colaborador não vai esperar receber da empresa somente após a empresa vender o imóvel, vender os apartamentos, seja lá o que for. Então, o colaborador, ele estabelece um contrato de trabalho, mas ele vai ter lá o recebimento mensal sobre o trabalho que foi realizado. E, às vezes, a empresa vai começar a vender o imóvel terminado após 2 anos, por exemplo. Então, ela necessita de um capital bastante extenso inicial para ela conseguir executar as atividades, para posteriormente ela começar a gerar receita. Então, esse é um modelo de empresa que necessita de alto capital de giro para poder desenvolver suas atividades. Em contrapartida, já existem outros modelos de empresa que talvez o capital de giro não seja tão elevado assim. Por quê? Porque essas empresas, às vezes, trabalham com recebimento prévio. Ou ainda, essas empresas têm um prazo extenso dos seus fornecedores. Então, ela pega o produto do seu fornecedor, presta o serviço ou vende o produto, recebe e somente depois ela vai fazer o pagamento do fornecedor. Então, para esse tipo de empresa, talvez necessite de um capital de giro baixo. Como exemplo, nós podemos destacar algumas empresas no segmento de buffet. Algumas empresas, elas exigem um sinal, às vezes, do quem contratou o buffet. Então, no ato da assinatura do contrato, tem o sinal. Essa empresa, às vezes, compra alguns insumos a prazo do fornecedor. Se ela está produzindo lá alguns salgados, um bolo, alguns pratos, ela compra a prazo. Aí, próximo à realização do evento, ela recebe o restante daquele serviço, faz o evento, e somente posteriormente ela vai, após receber o evento, que ela vai pagar aqueles fornecedores que ela teve um prazo um pouco maior. Então, existem alguns modelos de empresa que, considerando o prazo médio dos seus fornecedores, mais a sua política de venda, os prazos que são praticados pela empresa, ela consegue necessitar de um capital de giro mais baixo. Somente 2 exemplos para vocês visualizarem como que existem distinções
aí para o estabelecimento do capital de giro. Pois bem, sobre o conhecimento dos prazos médios, vocês precisam estabelecer e conhecer o prazo médio de vendas, qual que é a média de venda, e dessa média de venda, quanto eu vendo à vista, quanto eu vendo a prazo, e se eu vendo a prazo, qual é o prazo que é mais praticado pelos meus clientes, pelo meu consumidor, o prazo médio de compras, então, se eu compro toda semana, se eu compro quinzenalmente, mensalmente, tudo isso pode influenciar e impactar no volume de capital de giro que vocês necessitam. A estocagem, então, se vocês necessitam de um estoque extenso, um estoque por muitos dias, isso vai exigir também um capital de giro maior para você conseguir rodar esse estoque, dependendo do prazo do fornecedor. Então, são algumas informações que vocês precisam ter consciência para estabelecer, para conseguir chegar naquele valor ideal de capital de giro para a sua empresa. Então, pensando aqui numa estimativa, por exemplo, inicial de estoque, lembre-se que o estoque não é só o produto que você vai vender. Você tem, às vezes, se for uma indústria, estoque de matéria-prima, você tem estoque de embalagens, você tem estoque, porventura, de mercadorias, e é preciso entender cada um dos fornecedores, seja de matéria-prima, embalagem, mercadoria, cada um deles, o prazo que eles praticam e qual é o prazo de entrega também que eles adotam. Então, o prazo de pagamento mais o prazo de entrega. A partir do momento que vocês levantam essas informações, vocês já conseguem estruturar a empresa ou buscar a melhor alternativa para que a empresa minimize a sua necessidade aí de capital de giro. Então, só para a gente destacar, o estoque apurado dos seus um controle apurado dos seus estoques permite saber o momento certo para adquirir novos produtos. Então, se você não tem controle de estoque, duas coisas podem acontecer na empresa. Primeiro, você vai estar com um capital imobilizado, então você poderia estar girando um capital, agregando valor àquele recurso e não está, porque o capital está parado no estoque, ou ainda, você tem falta de produtos, porque devido à falta do controle de estoque, você deixou faltar um determinado produto que o cliente foi buscar na sua empresa e não teve e acabou indo buscar no concorrente. Então, a falta de controle no estoque pode gerar dois problemas muito nocivos para a organização. E ainda, para a formação dos estoques, dê preferência aos itens de maior giro, itens que vendem mais, ou seja, aqueles que têm maior saída e aceitação. Imagina só vocês, dono lá de uma empresa que comercializa peças, uma autopeça, peças de veículos. Imagina vocês terem todas as peças de todos os veículos, cada uma na sua especificidade, no seu modelo. Então não faz muito sentido. Faz sentido às vezes você ter peças que têm um giro rápido, às vezes um retrovisor, uma seta, algumas peças que tenha, de certa forma, uma procura maior e um custo, um valor agregado menor. Já uma peça específica, vamos supor um bloco de motor de um Citroën C3 ano 2005. Então, ela é muito específica, talvez trabalhar com encomendas para esse produto, porque além dele ter um valor agregado maior, cada modelo daquele veículo, daquela marca, se você tiver um bloco de motor, isso vai exigir um capital muito alto para você estocar a sua empresa. Por isso, a preferência aí por itens de maior giro. Estoque parado por muito tempo, na maior parte das vezes, representa aí prejuízo para a empresa. Então, vamos verificar como que se calcula o capital de giro. Primeiro ponto é saber exatamente sobre as suas vendas. Dos produtos que você vende, em média, os consumidores ou os seus clientes, eles consomem, maior parte, eles optam por pagar à vista, por pagar a prazo, qual é o seu percentual, o seu perfil de clientela dentro da empresa. Então, você pode ter uma empresa onde os clientes predominantemente pagam os produtos à vista. Então, você pode ter lá, eu tenho 95% das minhas vendas são realizadas à vista. Então, a sua necessidade de dias para financiar aquele cliente é zero. Mas no nosso exemplo aqui, de uma empresa hipotética, nós temos aqui que, no caso dessa empresa em específico,
20% das vendas, elas são feitas à vista. Então, apenas 20% de tudo que a empresa vende, ela faz essa venda à vista e a necessidade de dias de financiamento daquele cliente é zero. Então, se eu multiplicar 20% vezes zero, a minha média ponderada em dias é zero. Já o prazo 1, no caso dessa empresa, considera prazo 1 como 30 dias. Então, fez-se o levantamento que 45% das vendas que são realizadas nessa empresa, os clientes optam pelo prazo 1, que são de 30 dias. Então, se eu multiplicar 45% vezes o número de dias que eu financio esse meu cliente, ou seja, 30, eu vou ter como média ponderada 13,5 dias. E verificamos o prazo 2. O prazo 2 dessa empresa são 60 dias. Então, observou-se que, de todas as vendas que essa empresa faz, 30% dos clientes compram no prazo 2, de 60 dias. Eu multiplico 30% por 60 e tenho como média ponderada 18. E o prazo 3 e último prazo dessa empresa é o prazo de 90 dias. Então, apenas 5% dos clientes dessa empresa praticam esse prazo. Então, de todas as vendas que se realizam, apenas 5% são vendas para receber daqui 90 dias. Então, se eu multiplicar 5 por 90, eu tenho 4,5 em termos de média ponderada em dias. Então, somando esse prazo total que a empresa financia o seu cliente, a gente vai somar o número de dias. Então, eu tenho 13,5 mais 18 mais 4,5, eu tenho 36 dias. Lembre-se, esse é o prazo que a empresa financia o seu cliente, em dias. Vamos analisar agora o prazo que a empresa recebe do seu fornecedor. Então, de tudo que a empresa compra, qual é o prazo? Ela compra mais à vista, no prazo 1, prazo 2, prazo 3. Então, para esse modelo, para esse exemplo específico, essa empresa, 50% das suas compras, ela compra à vista. Então, ela não tem nenhum dia aí, de certa forma, financiado pelo seu fornecedor. No entanto, o prazo 1 dessa empresa é de 30 dias e ela compra os outros 50% de tudo que ela vende, então de todas as suas compras, os outros 50% é praticado o prazo de 30 dias. Então, se eu multiplicar 50% vezes 30, eu tenho a média ponderada de 15 dias. Então, lembre-se, eu financio o meu cliente por média ponderada de 36 dias e eu recebo, de certa forma, um prazo do fornecedor com uma média ponderada de 15 dias. E ainda, é preciso analisar o que a empresa pratica em termos de estoque. Então, qual que é a necessidade de estoque que a empresa possui? Então, quanto tempo ela precisa manter o estoque para que ela não tenha desabastecimento? Ou seja, se o tempo de solicitação, de pedido, eu consigo ficar X dias até que o pedido chegue e eu não deixo meu cliente desabastecido. No caso dessa empresa, o número de dias aí são 5 dias. Então, é o prazo médio de permanência da matéria-prima ou das mercadorias no estoque desta empresa. Então, se for uma empresa industrial, a matéria-prima para ela produzir algo. Se for uma empresa que comercializa o produto, é a matéria-prima, ou quer dizer, é o produto, a mercadoria que a empresa comercializa e, obviamente, tem um fornecedor que entrega num outro prazo recorrente para que exija dela 5 dias de prazo. Pois bem, então, se eu for calcular em dias a necessidade de caixa mínimo, que a gente chama na empresa, né, de capital de giro, a gente consegue verificar, lógico que a gente está trabalhando até então em dias, o cálculo da necessidade líquida de capital de giro em dias. Então, eu financio o meu cliente em média ponderada em 36 dias. Eu também tenho uma necessidade de ter um estoque pelo menos de 5 dias. Se eu somar 36 mais 5, eu tenho 41 dias. Porém, o meu fornecedor me financia, mas ele te financia em quantos dias? Em 15 dias. Então, eu tenho lá o meu fornecedor me financiando em 15 dias, que é a média ponderada. Se eu subtrair 41 por 15, eu tenho lá como necessidade líquida de capital de giro 26 dias. Então, esses 26 dias, eu preciso ter recursos para manter a minha empresa. Mas quanto que custa esses 26 dias?
Aí a gente vai precisar calcular. Bom, antes da gente calcular, vale destacar que o caixa mínimo da empresa representa a reserva em dinheiro necessária para que a empresa financie suas operações iniciais. Então, é obtido ao multiplicarmos a necessidade líquida do capital de giro em dias pelo custo total diário da empresa. Mas qual que é o custo total diário da empresa? Bom, vamos analisar. Neste exemplo hipotético, eu tenho que os custos fixos mensais dessa empresa, que envolve aluguel, que envolve energia, telefone, dentre vários outros, o custo fixo mensal da empresa é R$ 4.400, neste exemplo. Qual que é o custo variável da empresa? Bom, o custo variável da empresa, neste exemplo, ele chega a R$ 9.000. O que seria o custo variável dessa empresa? São as comissões, são tudo aquilo que varia em virtude das vendas que são realizadas na empresa. Então, eu tenho aqui o valor, comissões, embalagens, dentre outros. R$ 9.000 é meu custo variável. Se eu somar o custo total, que é o custo fixo, mais o custo variável, eu tenho o valor de R$ 13.400. Então, esse é o custo total da empresa. No entanto, eu quero o custo diário. Bom, se eu pegar os 13.400 e dividir por 30 dias, que é um mês, eu tenho o custo diário aí de R$ 446,66. Então, cada dia da empresa me custa isso, R$ 446,66. Qual que é a minha necessidade em dias de capital de giro, de caixa mínimo? 26 dias. Então, se eu multiplicar 446,66 por 26, eu tenho o valor de R$ 11.613,16. Essa é a minha necessidade de capital de giro para manter as operações da minha empresa funcionando. Financiar o meu cliente, receber o financiamento e manter o estoque da empresa, para que a empresa consiga esse aproveitamento. Pessoal, então, este é o capital de giro, cálculo do capital de giro, muito importante atentar para essa informação na construção do plano financeiro. Por quê? Através desses elementos, dessas informações que são inseridas no capital de giro, vocês podem buscar outras estratégias organizacionais, como, por exemplo, buscar um fornecedor que tenha um prazo maior e isso vai te necessitar menos de capital de giro, ou um fornecedor que entrega com mais frequência, isso vai demandar de você, da sua empresa, menos dias em estoque, e isso também representa menos necessidade de capital de giro. Então, espero que tenha ficado claro. Até a próxima aula.